Fala, minha turma, tudo bem? Tudo beleza? Tá tudo tranquilaço com vocês aí, gente? Tá tudo bem? Estamos chegando com o primeiro vídeo desta terça-feira pra gente trazer muita coisa, muita informação pra você que tá aí ligado e ligada com a gente aqui no nosso canal Cristiano Santos Radialista. Pra você que tá chegando aqui pela primeira vez, eu peço que, além de deixar aí o seu like, também se inscreva no canal e não esqueça do sininho de notificações para que vocês recebam aí todos os nossos vídeos sempre que postarmos aqui no canal Cristiano Santos Radialista. E você que já está aí há algum tempo, muito obrigado pelo carinho de sempre. Vamos lá, a mais um vídeo aqui no canal, começando mais um dia de vídeos. Às 18 horas tem um vídeo de fechamento aqui do dia e também das notícias de Brumado, da região da Bahia e de todo o Brasil, também do mundo, né, gente? Pois é, nesta edição falaremos aí sobre o mercado da bola, também sobre o atrito entre CBF e Palmeiras e CBF, e também a rodada, a definição aí da rodada da Série B e também da rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Já a gente fala sobre todos esses assuntos, mas antes, dois recados para vocês. Um de Cristiano Santos, a voz que divulga você, e o outro de Porções e Bolos da Linde. E tem ela, a nossa tradicional vinheta. E aí sim, a gente vem trazendo informação, muita informação para você. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala, pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Você já sabe que o Porções e Bolos da Linde está sempre trazendo novidades pensando em você. Por isso, volta a te oferecer marmitas de R$10. Isso mesmo, marmitas de R$10. Que loucura, hein? 77998647115. Então se ligue e venha degustar o melhor tempero de Brumado. 998647115. Agora teremos marmitas de 10, 12, 15, 18 e R$20. Temos também marmitas mensais por um precinho que cabe no seu bolso. Porções e Bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 114, no bairro São Jorge. Porções e Bolos da Linde. Vamos nessa então, trazer notícia, trazer informação para você, começar pelo Mercadão da Bola, rapaz? O mercado aí, o mercadão de transferências, abriu, e a gente, claro, vai falar desse mercado aqui para você que tá ligado com a gente. Jogadores chegando no futebol brasileiro e jogadores saindo do futebol brasileiro, Não é o caso desse assunto que vamos falar agora. Parece que não, mas pode acontecer. O Al Hilal procura Flamengo e Pedro, mas atacante recusa proposta salarial 6 vezes maior. O atacante Pedro recusou consulta do Al Hilal da Arábia Saudita, mesmo com proposta salarial 6 vezes maior do que os atuais vencimentos no Flamengo. A diretoria rubro-negra foi informada da consulta, que não interessou ao atacante no aspecto esportivo. A multa rescisória para tirar Pedro do Flamengo é de 60 milhões de euros, cerca de 314
milhões de reais. O novo clube do técnico Jorge Jesus não desistiu do jogador e estuda uma nova investida com ajuste de valores. O difícil será convencer pelo projeto esportivo, já que a mudança daria menos visibilidade em um momento de convocações frequentes para a seleção brasileira. Junto de crias aí do Ninho, Pedro está entre os ativos do elenco mais valorizados para esta janela de transferências. No entanto, o centroavante é o atleta que o Flamengo está menos propenso a negociar, entre outros prováveis alvos de outros clubes, como os meios-campistas Vitor Hugo e também o Matheus França. O camisa 9 é o artilheiro do Flamengo na temporada, com 25 gols em 33 jogos. O jogador também esteve em campo pela seleção em duas partidas da última data FIFA. Há pouco mais aí de um ano, a diretoria recusou proposta do Palmeiras de mais de 110 milhões de reais, além de outros jogadores pelo artilheiro. Pedro terminou 2022 como artilheiro do Flamengo na temporada, com os mesmos 29 gols de Gabigol e 7 assistências. Foi goleador da Libertadores com 12 gols em 13 jogos. Tanto destaque o levou para a Copa do Mundo do Catar, ao lado de Everton Ribeiro. Então, o que tudo indica, né, é que o Al Hilal não vai conseguir levar Pedro. Pelo menos nesse momento não. Pedro está pensando não financeiramente, está pensando esportivamente. Então ficou difícil o Al Hilal tirar o Pedro do Flamengo. Mas eles vão continuar tentando, né, como já disseram aí aqui na matéria. Falar então do timão do Corinthians, abre aspas, não conseguia andar, fecha aspas. O Luan, rapaz, Luan que está encostado no Corinthians. Luan abre o jogo sobre lesões no Corinthians e revela que teve ajuda psicológica. Você, meu amigo torcedor do Corinthians, principalmente, né? Você que não é, também, preste atenção, porque o Luan abriu o jogo, gente. Abriu o jogo nessa entrevista e a gente vai ler, né, aqui para vocês que estão ligados com a gente. Porque o Luan foi taxado, eu li essa matéria ontem, o Luan no Corinthians foi taxado como jogador que não quer jogar futebol, que só quer ficar encostado lá e ganhando sem atuar. Mas ele deu outra versão para essa história. O meia Luan quebrou o silêncio sobre o seu afastamento no Corinthians e disse ter sido prejudicado no clube por lesões e problemas psicológicos. Em 2020, morreram 2 amigos do jogador, sendo que um era tratado como um irmão. Em entrevista ao podcast do ex-jogador Denilson, Luan fez um balanço de sua passagem pelo Corinthians desde 2020. Foi uma série de fatores que atrapalharam. Um fato que mexeu comigo foi a perda do meu irmão, meu parceiro desde os 4 anos de idade. Desde que o meu pai morreu, a gente fazia tudo junto. Era meu irmão de sangue. Foi em dezembro de 2020. No meio do ano, perdi um parceiro melhor amigo. E em dezembro, meu irmão. Isso foi um choque, contou o jogador Luan. Quando comecei a jogar bola, nós nos separamos. Como ele estava envolvido em umas paradas, foi preso. Ele foi ver um jogo meu depois de 8 anos, em 2019, quando eu estava para vir para o Corinthians. Isso marcou muito para mim, relembrou aí o Luan. Abalado psicologicamente, Luan procurou suporte especializado. Fui buscar ajuda de tudo. Isso me ajudou a me recuperar. Primeiro como pessoa, ser humano. Meu primeiro objetivo era esse. Eu consegui me recuperar. Falei, só estou com a cabeça aqui e nada vai tirar meu foco. O meia declarou que também foi prejudicado por problemas físicos. Aí comecei a juntar isso, abre aspas, porque não estou conseguindo jogar. Ele se perguntou, né? Essa desconfiança, sabe? Atrapalhou isso. Tive lesões, pouca gente sabe que tive isso, mas se perguntar lá, eu não conseguia nem andar. Uma das paradas que não era só muscular, foi bem complicado, não conseguia treinar. Eu estava jogando com o Silvinho, mas o 6º ou 7º jogo, mais ou menos no segundo tempo, eu me machuquei.
falei, não aguento andar. Fiz 5 infiltrações para poder jogar. Já estava sem jogar no começo com Mancini. Falei, não posso sair agora nem com F 3 pontinhos. Fiz 5 infiltrações. Voltava a treinar e o Fábio Santos cansava de me zoar do jeito que eu andava. Parava, voltava a treinar mesmo com dor e ia me F 3 pontinhos, mas ainda porque não conseguia voltar 100%. Luan alega que já estava recuperado quando o português Vitor Pereira assumiu o Corinthians e que pediu uma chance ao técnico, mesmo assim não foi utilizado. Fui na sala dele trocar uma ideia com ele, falei, professor, tenho uma proposta do Bahia, mas quero ficar aqui. Você não me utilizou, mas estou falando para você me dar uma oportunidade, 20 minutos que seja. Você está vendo que estou treinando bem, não estou deixando de correr. Aí ele me enrolou lá, contou história triste. Tá bom, vou usar, tchau. O jogador voltou a pedir oportunidades no início deste ano, desta vez para Vanderlei Luxemburgo. Vanderlei Luxemburgo até falou sobre isso, né? Vanderlei Luxemburgo até falou sobre isso aí. Pois é, ele falou sobre isso mesmo, né? Pergunta para a torcida do o Luxemburgo disse o seguinte, depois de Luan pedir aí oportunidade, né? O jogador voltou a pedir oportunidade então no início deste ano, dessa vez para Vanderlei Luxemburgo. No último domingo o técnico disse que não utiliza na verdade o jogador porque a torcida não quer. Palavras do Luxemburgo, pergunta para a torcida do Corinthians se ela quer o jogador dentro do jogo. Não cabe a mim responder, foi antes de eu chegar, então transfere a pergunta. Ele conversou comigo, mas para ser bem claro, o torcedor do Corinthians falou que não queria o Luan, porque ele não foi justo. Por isso é isso. Então, por que você vai comprar briga com um jogador que teve problemas lá atrás? Em podcast você fala o que você quiser, mas tem que fazer um questionamento maior do que isso aí, afirmou o comandante alvinegro. Luan tem contrato com o Timão até o fim dessa temporada. Ele não joga pelo clube desde fevereiro do ano passado. Na entrevista, o meia disse que sua maior vontade é voltar a atuar. É a pior coisa para um jogador, ainda mais na situação que eu estou. Muitos pensam, está ali treinando, recebendo, está tudo certo. De férias, é completamente diferente. Eu treino no clube de manhã e à tarde eu treino na academia, sempre separado do grupo, em horário alternativo. Segundo o atleta, ele está em plenas condições de jogar. Quando voltei de empréstimo do Santos e vi que estava treinando separado, eu falei, beleza, se depende de mim, vou fazer minha parte. A minha parte estou fazendo, estou bem, preparado psicologicamente e fisicamente. Se precisar amanhã, estou pronto, pode botar lá. Na última semana, o presidente do Corinthians, o Duílio Monteiro Alves, disse que se incomoda com a situação de Luan, mas que não rescinde o contrato dele porque não tem dinheiro para isso. O Timão volta a campo na quarta-feira contra o América Mineiro lá em Belo Horizonte, né? Em BH, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Que situação, né, rapaz? Agora, o Luan também ele não pode reclamar de chance, né? De oportunidades. Não pode. Tudo bem que ele passou por tudo isso aí e é complicado, gente. É complicado. Qualquer coisa que você vai fazer, se você não estiver bem psicologicamente, não vai dar certo, gente. Você não vai conseguir fazer direito, né? Futebol é uma coisa que mexe muito com o psicológico. Se você não tiver com o seu psicológico pronto, bem, não vai ir, não vai dar certo, gente. Né? E o torcedor do Corinthians, por tudo que já foi divulgado, falado, visto, não quer o Luan com a camisa do Corinthians mais. Palavras do presidente aqui do Corinthians, eu não defini a situação do Luan porque não tenho dinheiro para pagar ele, a rescisão com ele. Então, difícil, né? Porque assim, como que explica, e ele tentou explicar essa situação agora, o cara foi de melhor jogador da América para ex-jogador, né? Difícil, complicado demais.
Vamos falar do Botafogo com término de contrato. Lucas Piazon deixa o Botafogo e retorna ao Braga de Portugal. Lucas Piazon não é mais jogador do Botafogo. Emprestado até o dia 30 de junho ao clube brasileiro, o meia retorna ao Braga de Portugal. O clube não acionou a cláusula de compra de 1,8 milhão de euros, 9,4 milhões de reais na cotação atual. Piazon fez 33 jogos desde que chegou ao Botafogo e marcou 2 gols. Um dos principais reforços da SAF depois da compra por John Textor, o ex-Chelsea perdeu espaço no time esta temporada. O meio-campista chegou a ser utilizado com certa frequência, até mesmo conquistando sequência como titular no começo da temporada, após chegadas de Júnior Santos e Matias Segovia, porém o camisa 43 foi para o fim da fila. Depois aí do fim do Campeonato Carioca, Lucas só entrou em campo no jogo contra o Atlético Paranaense pelo Brasileirão e jogou 19 minutos. A última vez que esteve relacionado foi no jogo contra o Magallanes, dia 29 de junho, mas não ingressou no time. A última atividade que o meia participou foi na última sexta-feira no CT Lonier. Nas redes sociais, o meia Tchê despediu do jogador, com quem teve boa relação enquanto foram companheiros no Botafogo, né, rapaz? O Botafogo vive aí um momento muito bom, né? Muito bom no Campeonato Brasileiro, mas tem jogador que não dá certo, né, gente? Piazon é um desses jogadores, né? Não deu certo no Fogão. Essa é a grande verdade. Fala do futebol internacional, Firmino faz exames e acerta com Al-Ahly da Arábia Saudita. O atacante Roberto Firmino, ex-Liverpool, é mais uma estrela que vai jogar na Liga da Arábia Saudita. O brasileiro de 31 anos fez exames médicos na última segunda-feira, ou seja, ontem, e vai assinar contrato até 2026 com o Al-Ahly, mesmo clube que contratou o goleiro Mendy, ex-Chelsea. Pois é, a informação foi divulgada pelo jornalista italiano Fabrizio Romano, especializado em transferências do futebol, e confirmada pelo GE. Firmino chegou a ser cogitado pelo Real Madrid. Ele deve ser anunciado em breve pela sua nova equipe. O Al-Ahly é um dos 4 clubes mais populares da Arábia Saudita e voltou à primeira divisão este ano. O time é um dos que receberam injeção bilionária do governo do país e está investindo alto em contratações. A equipe contratou o goleiro Mendy do Chelsea e negocia com o volante Fernando do Sevilha e o atacante Mahrez do Manchester City. Pois é, revelado pelo Figueirense, Firmino chegou ao futebol europeu em 2010-2011, quando assinou com o Hoffenheim da Alemanha. Ele foi contratado pelo Liverpool na temporada 2015-2016. No clube inglês, conquistou Premier League, Champions, Mundial de Clubes, Copa da Inglaterra, Copa da Liga Inglesa, Supercopa da UEFA e Supercopa da Inglaterra, com 110 gols marcados em 361 jogos durante 8 anos. O atacante se despediu dos Reds como ídolo e se emocionou na última partida realizada no Anfield. Pois é o Firmino, rapaz. Firmino que já tem a sua condição financeira muito boa, mas vai dar uma ingestão aí, né, rapaz? Vai ficar mais recheada ainda, né? CBF acusa auxiliar do Palmeiras de xenofobia e diz que vai ao STJD. Abre aspas, desfile de grosserias, fecha aspas. A CBF respondeu às declarações de João Martins, auxiliar do Palmeiras, que no domingo declarou que é ruim para o sistema o Verdão ganhar o Brasileirão 2 vezes seguidas. Em nota, a entidade rebateu que a entrevista foi um festival de grosserias e uma tentativa de xenofobia, xenofóbica, né? De diminuir o Brasileirão no exterior. A CBF ainda afirma que vai ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva para que ele revele o esquema, meu amigo. Não é brincadeira não, né, rapaz? As declarações ocorreram logo depois do empate em 2-2 entre Atlético Paranaense e Palmeiras na Arena da Baixada. João, que substituiu o suspenso Abel Ferreira, estava muito irritado com a arbitragem do jogo. A começar
pelo pênalti que Endrick sofreu aos 3 minutos de jogo, em que o clube entende que Zé Ivaldo teria de ser expulso. O zagueiro do Furacão levou o cartão amarelo no lance. Na opinião de Paulo César de Oliveira, consultor de arbitragem da Globo, o atleta do Atlético, né, deveria ter sido expulso. Ainda bem que sou eu hoje aqui. Nós entendemos que o futebol brasileiro passa uma imagem de que é o mais competitivo do mundo, porque ganham vários. Mas ganham vários porque muitas vezes não deixam os melhores ganhar. Foi mais uma vez o que se passou hoje. É ruim para o sistema o Palmeiras ganhar 2 anos seguidos, disse João Martins. Para o auxiliar, o lance condicionou o restante do jogo. Ainda assim, o Palmeiras abriu 2-0, mas viu o destino do jogo mudar após o pênalti de Garcia, que gerou o segundo cartão amarelo e a expulsão do lateral direito alviverde, né? João Martins concordou com a marcação, mas também criticou a primeira advertência ao jogador, definida por ele como inacreditável. Sua entrevista foi logo depois encerrada pelo diretor de futebol Anderson Barros. Deu amarelo ao Garcia por atrasar um lateral. Inacreditável. O Brasil é especialista em perder tempo. Por isso, na Europa não se vê jogos do Brasil. A CBF declarou que o comportamento do jogador brasileiro não corresponde à realidade. Na medida em que o Brasil é o país do mundo que mais tem jogadores atuando no exterior, inclusive na própria seleção portuguesa. Durante o texto, a entidade que comanda o futebol nacional ainda justificou que a gestão de arbitragem nunca foi tão transparente. A CBF avisou que vai enviar ao presidente do STJD, José Perdiz de Jesus, e ao procurador Ronaldo Botelho Piacente o vídeo com as declarações, para que João Martins explique qual o sistema que impede que o melhor vença. Rapaz, é uma discussão muito boa. Agora eu acho também muito forte, né? É muito forte. A gente sabe, evidentemente, e eu tenho recebido muita coisa de palmeirense, tenho bastante amigos palmeirenses, tenho recebido muitas coisas pedindo para mim falar sobre esse assunto. E eu acho assim, o Palmeiras tem razão em uns pontos e exagero em outros, na minha maneira de ver as coisas. Porque esse auxiliar do Palmeiras, ele é português também, né? Ele não pode falar que na Europa ninguém vê o futebol brasileiro na Europa. Como que ninguém vê o futebol na Europa e jogadores são comprados por esses clubes europeus? Assim, muitos times europeus vêm aqui no futebol brasileiro buscar jogadores do nosso futebol. Então, como que eles não veem? Primeiro ponto. O Palmeiras tem sido muito prejudicado pela arbitragem nos últimos anos. Concordo plenamente. E tem sido mesmo. Só que todo o erro que tiver contra o Palmeiras ficar, porque o arbitragem tirou o Palmeiras da Copa do Brasil do ano passado, a arbitragem tirou o Palmeiras da Libertadores do ano passado. Se ficar só nessa, achar que o Palmeiras está sendo perseguido sempre, aí tem que parar de disputar as competições. Tem que falar com a CBF, eu não quero disputar mais competições que são realizadas por você. Disputa só o Campeonato Paulista, que não é de responsabilidade aí, né, em termos estadual, da CBF. Disputa só o Campeonato Paulista. Porque já tá chato isso, gente. Palmeirense reclamar, né, de arbitragem. Repito, o Palmeiras realmente, o ano passado, foi prejudicado na Libertadores, foi prejudicado na Copa do Brasil, concordo. Mas nós temos mais times aí que também foram prejudicados. Ou você acha que o Atlético Paranaense está satisfeito com aquela expulsão do seu zagueiro na final da Libertadores? Não tá, também foi prejudicado. E a gente está falando aqui, a gente já pulou, nem na CBF nem está mais, eu já saí da CBF. Estou falando da entidade aqui do nosso continente, que é a Conmebol.
Para vocês verem que não é uma coisa só da... Eu entendo e eu concordo também que a arbitragem no Brasil é terrível. É muito ruim. A arbitragem no Brasil é ruim demais. O VAR no Brasil é difícil, gente. O VAR no Brasil, para funcionar, meu amigo, não é fácil não, rapaz. E concordo também que o jogador do Atlético Paranaense teria que ter sido expulso. Lógico que teria. Só que você não pode vir a público também, gente. Um profissional que nem o Martins, né, com toda a sua experiência, não pode vir a público também e falar que aqui tem um esquema para que o Palmeiras não seja campeão. Se ele falou isso, ele vai ter que provar. Porque eu não posso chegar aqui e falar assim, a CBF tem um esquema para que Flamengo, ou Palmeiras, ou Botafogo, ou quem quer que seja, não seja campeão. Eu tenho prova, se eu tiver prova, eu chego aqui e falo assim, ó, gente, aqui, ó, a CBF tem um esquema para que o meu time não seja campeão. Aqui, ó, tá aqui, ó. As imagens aqui eu vou passar para vocês aí. Entende? Aí depois fala assim, é perseguição com o Palmeiras. Não é perseguição com o Palmeiras. Porque quando você acusa alguém de determinada coisa, você tem que provar isso. Repito, a CBF tem todos os históricos aí de bagunça, de tudo que é ruim. Isso é verdade. Isso é verdade. Só que você não pode sair acusando assim. E o Palmeiras não pode, todo erro que acontecer contra o Palmeiras, o torcedor do Palmeiras achar que o Palmeiras é o time mais perseguido do Brasil. Parem com isso. Parem com isso. Vocês têm um time muito bom, uma estrutura espetacular. Vocês ganham títulos um atrás do outro e vocês ficam chorando. Isso é choro, gente. Desculpem, meus amigos palmeirenses e toda a torcida do Palmeiras. Isso é choro. Vocês não têm motivo. Você já pensou se vocês torcessem para um time desse aqui? O que aconteceria? Não existe na face da terra um clube que foi na história mais prejudicado que esse time aqui. Não existe. No futebol mundial não existe. E você não vê assim o torcedor do Vasco se matando, se mata, fica de raiva, porque o time há mais de 20 anos não corresponde ao tamanho da instituição. Mas vocês são um clube vencedores, clube muito vencedor. Aí por exemplo, dá um cartão equivocado pro jogador do Palmeiras, aí ó, perseguição continua. Não era para ter dado o cartão. O cara tá ganhando o jogo. Aí o lateral fica ali enrolando para bater o lateral, fica enrolando para ganhar tempo. Aí o juiz vai lá e dá um cartão amarelo, tá errado. É inacreditável isso. Se o cara tá fazendo cera porque tá ganhando o jogo, como é que não vai dar cartão amarelo? Cera é para punir com cartão amarelo. E se já tiver, tem que dar outro amarelo e vermelho. No que tá errado isso? Então, gente, torcedor do Palmeiras, pelo amor de Deus, parem de achar que todo mundo tá contra vocês. Isso não existe. Pelo amor de Deus. Repito, Palmeiras foi prejudicado em alguns campeonatos, sim. Mas todo erro que acontecer, vocês acharem que não, é perseguição, é tudo contra o Palmeiras, é contra tudo e contra todos. Para com isso, que tá feio já. Pelo amor de Deus, parem com isso, que tá muito feio, sinceramente. Vocês podem dar a opinião de vocês aqui, principalmente os palmeirenses. Vão ficar chateados comigo por essa opinião que eu dei, mas não tem problema nenhum. É a minha opinião, não tem problema nenhum, sabe? Mas vocês estão chorando demais, gente. Estão chorando demais, né? Não dá, pelo amor de Jesus Cristo. Ainda falando sobre o Palmeiras, né? O Palmeiras diz que nota da CBF foi agressiva e cita indignação com reiterados erros graves da arbitragem. O Palmeiras respondeu no início da tarde de ontem a nota oficial da CBF, que fez duras críticas ao auxiliar João Martins e falou que em levar o português para se explicar no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, no STJD. Também por meio aí de um comunicado, o clube listou questionamentos. A entidade reforçou sua indignação com o que considera ser retirados erros graves de arbitragem.
diante da nota oficial divulgada pela CBF dos reiterados erros graves cometidos contra o Palmeiras, entendemos ser este momento oportuno de demonstrar em público a nossa indignação. Não queremos ser beneficiados, mas exigimos que as regras sejam aplicadas com isonomia, diz o trecho do texto do clube. O Palmeiras tem feito críticas recorrentes sobre a arbitragem nos últimos anos, e no domingo foi João quem mostrou sua irritação depois do empate em 2-2 com o Atlético Paranaense pelo Brasileirão. O português declarou que é ruim para o sistema o Palmeiras ganhar 2 vezes o Campeonato Brasileiro e acrescentou que na Europa não se assiste aos jogos do Brasil, pois o país é especialista em perder tempo. A entrevista foi encerrada por ordem do diretor de futebol, o Anderson Barros. Para a CBF, as declarações foram um festival de grosserias e também uma tentativa xenofóbica de diminuir o Brasileirão no exterior. O Palmeiras entendeu que a nota oficial da CBF foi agressiva, e por isso listou uma série de questionamentos à entidade. Um dos pontos citados pelo clube foi o fato de outros profissionais terem feito comentários parecidos com os de João Martins e não serem citados em nota. No domingo, Luiz Felipe Scolari, técnico do Atlético Mineiro, disse que os cartões que Hulk recebe são ordem lá de cima, lá de dentro no caso. Além de perguntas sobre lances que o Verdão se sentiu prejudicado, o questionamento sobre os desfalques de convocados da data FIFA e qual foi a fala xenofóbica de João Martins, o clube relatou uma conversa recente com Wilson Seneme, presidente da comissão de arbitragem da CBF. A Sociedade Esportiva Palmeiras, ao longo dos anos, sempre se preocupou em construir uma relação saudável e de parceria aí com a Confederação Brasileira de Futebol. Há cerca de 3 semanas, a presidente Leila Pereira esteve na sede da entidade, no Rio de Janeiro, para conversar com Wilson Seneme, de quem ouviu a promessa de melhorias imediatas na arbitragem, relata o texto. Quanto ao possível julgamento de João Martins no STJD, o Palmeiras diz ter convicção de que o órgão dará o tratamento equilibrado que lhe compete. Eu já comentei sobre esse assunto, então vamos para os demais assuntos aqui, né? Vamos aos demais assuntos porque já deu. Falar do Grêmio, o Grêmio anuncia a contratação de Iturbe. O Grêmio acertou a contratação do primeiro reforço nesta janela de transferência. Trata-se de Juan Manuel Iturbe, argentino naturalizado paraguaio. O atacante de 30 anos estava livre no mercado e chega para reforçar o setor ofensivo da equipe de Renato. O contrato com o clube gaúcho será até o fim de 2023, com opção de renovação por mais uma temporada. O jogador é esperado em Porto Alegre nesta semana para realizar exames médicos e firmar contrato e ser integrado ao grupo de Renato Portaluppi. É o Grêmio se movimentando aí, né, rapaz? O Grêmio que é o segundo colocado nesse momento aí, fazendo um bom campeonato. Falar de Copa do Mundo Feminina. Marta diz que vai disputar sua última Copa do Mundo. A torcida brasileira tem uma razão ainda mais especial para acompanhar cada passo da seleção feminina na Copa do Mundo. Após a goleada por 4-0 sobre o Chile, que marcou a despedida da equipe antes do embarque para a Austrália, a camisa 10 Marta confirmou que o Mundial 2023 será o último da sua carreira. Questionada se poderia repetir a trajetória da ex-colega de seleção Formiga, que jogou 7 Copas, a última delas aos 41 anos, em 2019, Marta garantiu que ficará nas 6 edições. Abre aspas, sim, será minha última Copa do Mundo. Desculpa, formiguinha, mas não dá mais não. A gente tem que entender que chega uma hora que a gente tem que priorizar outras coisas, fecha aspas, declarou. Só tenho a agradecer por ter vivido esses anos todos na seleção e ter a oportunidade de ir para mais uma Copa do Mundo, a 6ª. Para mim é algo surreal, afirmou Marta aos jornalistas no estádio Mané Garrincha. Marta, de 37 anos,
não quer que o jogo deste domingo tenha sido aí o último dela pela seleção em solo brasileiro e revelou seu plano: ser campeã mundial na Austrália e festejar com a torcida. Não sei se pode ter sido o meu último jogo, a goleada contra o Chile, porque a pretensão é ganhar essa Copa do Mundo e aí muitas coisas legais vão acontecer, disse ela. Marta e o restante da seleção brasileira embarcaram no fim da madrugada para a Austrália. A equipe treinará por 2 semanas em Gold Coast, no litoral oeste do país, e depois seguirá para Brisbane, né? Onde será a base da seleção na primeira fase da Copa do Mundo. O Brasil vai estrear no Mundial no dia 24 de julho contra Panamá, em Adelaide. Depois jogará contra a França dia 29 e contra a Jamaica dia 2 de agosto em Melbourne. É a seleção brasileira de feminina, né, rapaz, que já está em solo australiano, né? E boa sorte pro Brasil, né? E Marta chega para todo mundo, né, gente? Jogador de futebol, jogadora de futebol morre 2 vezes: quando para de jogar e quando realmente, né, vai para outro plano. Acho que você já viu esse texto em algum lugar, não já? Pois é isso mesmo. Vamos falar de Campeonato Brasileiro. Por que Campeonato Brasileiro dia de terça-feira, Cristiano? Porque ontem se encerrou aí mais uma rodada da Série B e se encerrou também mais uma rodada da Série A. Por isso, vamos passar para você que está ligado com a gente a 15ª rodada, né? Agora sim, finalizada, da Série B do Campeonato Brasileiro, que teve Tombense 4-2 para cima da Chapecoense, Atlético Goianiense 1-1 com Vila Nova, Avaí 0, ABC 2, o Sampaio Correia 0, Criciúma 2, CRB 2-1 para cima do Londrina, Juventude 1-0 para cima do Vitória, e o gol do Nenê, né, rapaz? O Nenê tá demais com a camisa do Juventude. Sport 2-0 para cima do Ceará, Ponte Preta 1-0 para cima do Novo Horizontino, Mirassol 0, Ituano 1, esse jogo ontem na segunda-feira, e também ontem o Botafogo de Ribeirão Preto 1-0 para cima do Guarani. Com esses resultados, o Sport tem 31 pontos e lidera a competição, lidera com um jogo a menos, né? Tem 14 jogos aí o time do Sport. O Vila Nova é o segundo também com 31, em terceiro o Criciúma com 30, e em quarto o Novo Horizontino com 29 pontos. Em quinto, Vitória 28, em sexto, Mirassol 25, em sétimo, Juventude 24, em oitavo, Botafogo de Ribeirão Preto também com 24 pontos. Em nono, Guarani 22, mesma pontuação que o Atlético Goianiense na 10ª colocação. Em 11º, Ceará 21 pontos, 12º, Ituano 18 pontos, mesma pontuação que o 13º CRB, 14º, Ponte Preta. 15º, Sampaio Correia 16 pontos. E na 16ª colocação, com 12 pontos, a equipe do Tombense. Dentro da zona do rebaixamento, Chapecoense 12 pontos, 18º Londrina 11 pontos, 19º Avaí 11 pontos também. E na 20ª colocação, o ABC com 10 pontos até aqui. Passei ontem para vocês a 16ª rodada da competição que começa na próxima sexta-feira, mas como teve os 2 jogos de ontem, a gente vai passar novamente para vocês. Próxima rodada, 16ª, Novo Horizontino contra o Atlético Goianiense, Ceará contra o Botafogo de Ribeirão Preto, Guarani contra o Londrina, ABC contra o Criciúma, Avaí contra a equipe da Ponte Preta, o Ituano contra o Juventude, Tombense contra o Sampaio Correia, Chapecoense e CRB, Sport, Mirassol, Vitória e, na verdade, o Vila Nova, né, que o jogo vai ser lá no Oba, na casa do Vila Nova, então, e Vitória. Pois é, situação então da Série B do Campeonato Brasileiro. Dá um pulinho até a Série A do Brasileirão, porque ontem tivemos o fechamento aí da 13ª rodada, que teve o São Paulo 1-0 para cima do Fluminense, o Flamengo 2-0 para cima do Fortaleza, o Bahia perdeu em casa para o Grêmio por 2-1. O empate em 0-0 entre Internacional e Cruzeiro. O Corinthians perdeu em casa para o Bragantino por 1-0. Botafogo 2-0 no Clássico Carioca contra o Vasco. O Atlético Mineiro 2-2 com o América Mineiro. O outro Atlético Paranaense empatou 2-2 também
com o Palmeiras. Cuiabá 3-0 para cima do Santos. E ontem o Coritiba, rapaz, conseguiu a sua primeira vitória na competição. Venceu a equipe do Goiás lá na Serrinha por 2-1. Com esses resultados, o Botafogo lidera com 33 pontos, o Grêmio é o segundo com 26, em terceiro o Flamengo 25, em quarto o Palmeiras 23, em quinto o Bragantino 23 pontos também, em sexto o Fluminense 21, mesma pontuação que o sétimo São Paulo e o oitavo Internacional, em nono o Atlético Paranaense com 20 pontos, mesma pontuação que o décimo colocado Atlético Mineiro e o Fortaleza na 11ª colocação, 18 pontos para o 12º colocado Cruzeiro, 13º Cuiabá 15 pontos, 14º Santos 13 pontos, 15º Bahia 12 pontos, 16º para o Corinthians também com 12 pontos. O Goiás tinha a chance de sair da zona do rebaixamento, mas perdeu para o Coritiba em casa por 2-1 e continua com seus 11 pontos na 17ª posição. 18º Vasco 9 pontos, o América Mineiro é o 19º com 9 pontos também. O Coritiba conseguiu a sua primeira vitória e chegou a 7 pontos na competição. 14ª rodada do Brasileirão se inicia no sábado. Teremos Vasco e Cruzeiro, Cuiabá e Bahia, Atlético Mineiro e Corinthians, Coritiba e América Mineiro, Palmeiras e Flamengo, Santos e Goiás, Fluminense e Internacional, o Bragantino contra o São Paulo, o Grêmio contra o Botafogo e o Fortaleza contra o Atlético Paranaense. São jogos do sábado e também do domingo da 14ª rodada do Brasileirão. Espero que vocês tenham gostado aí de mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez a gente falando aí, evidentemente, de futebol, né? Espero realmente que vocês tenham gostado aí das nossas informações. Se gostou, deixa o seu like, deixa a sua curtida aí, que vai ajudar muito a gente. Compartilhar também aí nas suas redes sociais, nos seus grupos, nas suas redes sociais, também vai ajudar demais a gente. Se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no nosso canal e sininho de notificações, para que vocês não percam nenhum vídeo sempre que postarmos aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Às 18 horas, a gente volta trazendo mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez para a gente falar aí das notícias de Brumado, da região da Bahia e de todo o nosso Brasil. Lógico que você não vai perder, né? Abraço, beijo no coração e até lá, se Deus quiser. Valeu!